Vamos voltando. Deixa eu ver se o Padre Daniel já está aqui conosco. Vamos aguardar a chegada do Padre Daniel para a gente continuar a nossa live. A gente estava partilhando aqui um pouco sobre a missionariedade da igreja, desafios, expectativas. Só aguardar ele chegar aqui conosco para lançar o convite. Ele ainda não chegou. Nós estávamos falando sobre a missionariedade da igreja, toda, né, de como a missão acontece. O padre já está aqui conosco. Deixa eu lançar aqui o convite, ver se chega mais. Olá, Muito bem. olá. Tá dando... Olha só, coisa boa. Então, nós estávamos conversando sobre exatamente sobre essa dimensão da perseguição, né? Concluindo aquela reflexão. Acho que o senhor Certo. colocou de forma muito bem, né? Nós precisamos ter clareza do céu. Às vezes a gente não fala disso. É importante falar do céu, porque a nossa esperança é a vida eterna. Por isso a gente enfrenta a tribulação, enfrenta a dificuldade, exatamente sonhando, né, nessa dimensão escatológica. Por isso, Dom Mariano, quando ele fala da Eucaristia, eu gosto muito, né, das quatro. Dom Mariano é nosso bispo, viu, Padre Daniel? Ele sempre fala nas quatro dimensões da Eucaristia, e a última dimensão ele coloca sempre essa dimensão escatológica. Por isso, nós antecipamos o céu e ela nos prepara para a vida eterna. Então, quando nós somos missionários, né, a vida missionária, ela também deve ser, né, nessa perspectiva na esperança da vida eterna. Por isso, a gente enfrenta toda a tribulação, por isso a gente enfrenta toda dificuldade, porque a gente sabe que muito maior do que essa realidade, do que essa dificuldade, está a nossa esperança, né, no céu, a esperança escatológica no Senhor. Acho que isso é muito importante. Isso até ajuda a gente, né, a refletir com mais convicção e ajudar as pessoas a entenderem que não precisa ter medo do que mata o corpo. Não é que a gente também procura, às vezes parece isso, não é que a gente está procurando a morte, vou procurar a perseguição porque eu só sou discípulo se eu sou perseguido. Não se preocupe, se você for discípulo, a perseguição vai chegar sem você procurar. Ela Não vem. É, procure, não procure, nem ela precisa chega. procurar. Nem precisa procurar, ela chega. Por isso, acho que o senhor colocou isso aí, é muito pertinente. Me lembrou quando o Dom Mariano sempre coloca a dimensão escatológica da Eucaristia, pensar a dimensão escatológica da missão. Nós somos missionários, acolhemos as tribulações, as perseguições com esperança sempre, né, no Senhor. Não sei se o senhor já queria falar sobre isso, ou se A eu... gente, então, a gente sabe que junto com toda a doutrina católica, tudo, né, veio também, e ao longo dos anos, né, a arte, a iconografia, né, a arte cristã, a arte católica. E eu gosto de usar esse exemplo, né, essa figura, porque em toda a história da fé católica, o sinal, né, a figura para a virtude da esperança é a âncora, não é? É a âncora, não é? Isso. Então eu digo assim, dentro dessa dimensão que foi falado, né? Vamos ancorar, não é, a nossa vida, aí é a esperança para além de, né? É a questão escatológica. Vamos jogar a nossa âncora para além da morte. A gente vai passar pelo vale da morte, a gente vai passar por até mesmo a perseguição, como você disse, pela autenticidade de viver o cristianismo. Vamos ser Uhum. perseguidos porque acreditamos em Jesus e acreditamos que o homem, né, aquele homem em particular, aquele morador de rua, aquela prostituta, aquela mulher, aquela criança precisam ser amados e ter vida eterna, vida em dignidade de vida. Por ter vivido assim, né, por ter servido assim, eu posso ser perseguido. E se por um acaso acontecer de eu perder a vida por causa disso, eu sei aonde a minha âncora foi lançada. Uhum. Eu sei que a minha âncora está na eternidade. Assim como acontece no mar, não é que joga a âncora
para, né, dar sustentabilidade no barco, para ele não sair por aí. Eu sei aonde eu coloquei a minha esperança. Eu sei onde... eu sei que o meu Redentor está vivo, a experiência de Jó. Né? Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Não é? E ele não vai me decepcionar. É uma experiência de fé, é uma experiência de caridade, é uma experiência de esperança. Tá bom? Muito bem. Espero que ajude aqui os nossos missionários a refletir sobre essa realidade. Depois, eu acho que os dois questionamentos que a gente poderia ainda fazer, padre, que deve ajudar a nossa diocese aqui, e missionários que estão acompanhando aí, que seguem o Senhor. Já vi muita gente aqui dizendo a honra de ter o Senhor como padre, certamente estão acompanhando e conhecem o Senhor de outras realidades. Padre, hoje, como nós podemos pensar, seria a partir do plano missionário nacional, das diretrizes, como pensar a missão a partir da casa ou nas comunidades eclesiais missionárias? Por exemplo, porque as diretrizes elas chegam antes da pandemia. A pandemia começa a fazer a gente ressignificar todos os contextos, né? Toda a realidade. Contudo, eu dizia desde o início, eu dizia a Dom Mariano, eu dizia a quem eu via, eu dizia, gente, nós estamos no tempo oportuno de aplicar as diretrizes, porque as diretrizes, cada vez mais, ela vem falando da casa, da pequena comunidade. A ideia da multidão, da igreja cheia, ela nem sempre cabe aqui nas diretrizes. As diretrizes, ela busca, de fato, a perspectiva da casa, né, da pequena comunidade. Então, acho que, mesmo com a pandemia, a gente tem, a partir das diretrizes, uma oportunidade de, né, vislumbrar, de fato, um projeto muito bom. Então, como é que o senhor vê a missão a partir da casa, nas comunidades eclesiais missionárias? No olhar das diretrizes do plano missionário? Sabe, é interessante que eu acredito bem que nesse sentido de profecia enquanto antecipação, né, vamos assim dizer, né, antecipação, eu acho que as diretrizes anteciparam, não é, profeticamente, né, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? E é interessante que muita gente tem muita dificuldade de estar em casa, viu, o Miqueias, né? É interessante, é paradigmático, assim, sabe? A gente descobriu que muita gente tem dificuldade de estar em casa, Por quê? Aí eu queria citar as diretrizes no parágrafo 6º. No parágrafo 6º, no iniciozinho, né? A imagem, né? O objetivo como é que chama? Das diretrizes são as comunidades eclesiais missionárias, tendo como figura a casa. Mas no parágrafo 6º das diretrizes, tem aqui uma coisa que me chama muito a atenção, me chocou positivamente, né? Foi uma palavra uma palavra de Deus para mim muito clara. Eu vou ler para vocês, para quem de repente não tem aí as diretrizes, não é? Mas quem tiver, diretrizes, parágrafo 6º. Casa é aqui a imagem de maior proximidade às pessoas, o lugar onde vivem, mesmo aquelas que só têm a rua como casa. Ela indica, ou seja, casa, indica a proximidade relacional entre as pessoas que ali convivem. Indica igualmente a necessidade da igreja se fazer cada vez mais presente nos locais onde as pessoas estão, seja onde for. Então, casa aqui não é apenas um núcleozinho fechado dentro da minha casa, as 4 paredes da minha casa, do meu muro. Mas casa é uma proximidade relacional, é uma qualificação das relações. É uma qualificação das relações. Como é a minha relação com a minha esposa, meus filhos? Como é a relação com os meus pais? Como é a relação minha com os vizinhos? Como é a relação com o morador de rua? Isso é se tornar e formar casa. Eu vou citar ainda, não é? Christus vivit, não é? Christus vivit, não é? Parágrafo 217, não é? Parágrafo 217. Criar lar é, em última análise, criar família.
é aprender a sentir-se unido a outros, sem olhar a vínculos utilitaristas ou funcionais, unidos de modo a sentir a vida um pouco mais humana. O que numa relação a gente deve ser justamente, como eu posso, né, de certa forma, numa relação para criar casa, sentir-se unido aos outros, Cristo vive. Parágrafo 217. Sem olhar a vínculos utilitaristas ou funcionais. Muitas vezes as nossas relações são em vista de algum benefício que eu quero receber. Certo? Isso fere a gratuidade de uma relação. Eu não entro em relação com alguém pelo benefício que o outro me traz. Muita gente vive assim. Mas aqui, a proposta da igreja, a proposta das diretrizes, é criar uma proximidade relacional gratuita entre as pessoas que ali convivem, aonde elas estiverem, inclusive na rua, inclusive quem não tem casa. Isso são palavras das diretrizes, não é? Parágrafo 6. Casa é aqui a imagem da maior proximidade às pessoas, o lugar onde vivem, mesmo aquelas que só têm a rua como casa, não é? Até com eles, uma relação nova, uma relação passada pelo Evangelho, não é? E pela dignidade daquela pessoa. Aí cria-se justamente, não é, possibilidades de viver a missão a partir de casa, como casa, de certa forma. Porque não está falando somente da casa. Sabemos, é verdade, que há um déficit habitacional muito grande no Brasil. E aí entra aquela dimensão da dignidade humana, não é? Será que nós estamos conscientes de ajudar, não é, as pessoas a terem casa? Não é? Ajudar a ter uma qualidade de vida nas casas? Grandes favelas, o ambiente, né, apertado, que a gente sabe. A questão do saneamento básico. Isso tudo está dentro do mesmo bojo do entendimento de um trabalho missionário, não é? De um trabalho de conscientização missionária e, né, de dignidade humana. Teve um comentário aqui que achei interessante, como pensar a missão com os moradores de rua. Acho que não lembro o nome dele. Paulo Adolfo. Como ser missionário com os moradores de rua? Então, o Padre Paulo Adolfo, ele também é assessor, não é? Ele é secretário executivo do Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, não é? Do Cefet. Ele também tem várias lives. Ele é uma pessoa que poderia ser também convidada para uma live, viu? Olha aí, só indicando. Muito bem. Passa o contato. Passa o contato. Né? Então, ali, é difícil agora, rapidamente, a gente responder. Eu cito, como eu disse, as diretrizes no parágrafo 6. Maior proximidade com as pessoas, mesmo proximidade com aquelas que só tem na rua. Não é fácil dos moradores de rua. Graças a Deus nós temos grandes exemplos de comunidade que tem uma facilidade muito grande, né, de entrar na dinâmica dos moradores de rua. Às vezes não é fácil entrar naquele entendimento ali. Agora, se entendemos casa lá, como a Cristo Vive fala, de uma qualificação das relações, a gente entende que a gente pode criar relações positivas, saudáveis e evangélicas também com os moradores de rua. E a partir daí, não é, também, né, lutar pela dignidade para que tenham justamente uma habitação. Não é? Acho que tudo tem um processo, né? Às vezes a gente tem várias formas de ser mais concretos, entrar direto. De repente não vai ser a melhor forma. A gente tem que ter também, eu acredito, né? Jesus, ele fala, né? Eu vos envio como ovelha entre lobos. Sejam prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. A prudência também é necessária, né? Às vezes você entrar direto já, vamos pegar aquelas pessoas e colocar na casa, não vai conseguir, tem que criar relação, tem que criar confiança, não é? Tem que gerar confiança, ambiente positivo, fraternidade, aí sim vai conseguir justamente
a ajudar aquela pessoa a entender que ela não precisa estar ali, ela pode ser mais, né? Bem, ainda se presta muita reflexão, né? Eu achei. Engajamento em grupos sociais, engajamento em até ONGs mesmo, não somente cristãs católicas, mas além disso, né, em benefício do outro. Eu digo até mais, o Miqueias, qual jovem hoje, não é, vai discernindo a sua profissão em vista do bem do outro? Sabe? Hoje, o jovem vai escolher a sua em vista do seu bem próprio, às vezes até mesmo somente em vista do ganho salarial que a pessoa vai ter. Mas quem é que vai fazer lá a sua assinatura? Eu questionava os meus jovens da minha paróquia. Quem é que vai assinar lá, de repente, ali? Estão lutando, gritando aí nas redes sociais, uma militância atuante, fazendo um monte de coisa. Os jovens com quem eu trabalhava lá na paróquia, não é? Mas na hora de fazer uma assinatura, assinalar ali a profissão que quer no Enem, não escolhe o serviço social, não escolhe, de repente, a pedagogia, não escolhe a advocacia, que seria muito útil para trabalhar na luta. Não, mas escolhe lá a medicina, escolhe uma outra coisa, em vista, estou generalizando, pelo amor de Deus, é uma questão muito radical que eu estou falando. Eu só estou usando uma hipérbole, né, vamos assim, aumentando só para pinicar, de repente, a reflexão e tudo mais. Será que um jovem, eu vou escolher a minha profissão, não vou ganhar nada, mas eu vou ser coerente com aquilo que acredito e me colocar a serviço dos moradores de rua? Então eu não vou ganhar nada, talvez ganhe muito pouco, mas eu vou ganhar sentido de vida? É muito interessante isso que você está dizendo. Eu conheço uma jovem, ela faz direito. Ela disse, eu vou fazer direito porque eu quero ajudar a pastoral carcerária. Achei riquíssimo quando ela disse isso. Ela disse, eu vou fazer direito porque ela trabalhou com a pastoral carcerária e ela ficou indignada com a realidade. Ela disse, eu vou fazer direito para trabalhar na pastoral carcerária. Tipo, você compreende aqui a profissão de fato como um serviço à sociedade. Eu acho que ajuda a entender isso aí. É como, às vezes, a gente não vai por esse lado, né? É indiferente, essa verdade é mais a questão financeira. Acho que isso... lembrei dessa jovem, muito, muito interessante esse exemplo. Claro, que aqui eu generalizei a reflexão, era mais para... Mas é uma realidade. Né? Isso, é uma realidade presente. Eu acho que quando se fala, né, ainda na questão do padre... A gente falou que era 10 minutos, e o do padre Paulo... Ele disse, dos moradores de rua, acho que um grande exemplo no Brasil, acho que a gente não pode negar, é o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. Né? Claro. Acho que o nosso modelo de missionário é Jesus Cristo. Mas na pastoral de rua, né, com os moradores de rua, Júlio Lancelotti traz um testemunho para a gente, traz um modelo para a gente muito bonito. É alguém que assume a causa, porque ser um missionário da causa do morador de rua, não é só falar dos moradores de rua, é ir lá com eles, a ideia da casa que você falou, né, de criar relação. O padre Júlio, ele cria relação com os moradores de rua. Então, padre João Paulo, acho que é como ser missionário, né, com os moradores de rua. Vamos olhar um pouquinho para o padre Júlio e tentar, na nossa realidade de cidade, de paróquia, aplicar isso também. Eu acho que ele oferece para a gente muitas luzes. É verdade. Eu lembrei logo, achei que podia... Sim, ele é uma pessoa que vale a pena. E nós temos aí várias comunidades aí, não é, que... Agora, a gente sabe que, no caso específico dos moradores de rua, é um problema crônico das grandes cidades. Não é? Então, muitos missionários não entendam muito essa dinâmica, porque nas pequenas cidades, mesmo que haja pobreza, ainda a questão do morador de rua não existe. Ele tem um casebrezinho, tal, que precisa ser melhorado, cuidado e tudo mais, mas tem um endereçozinho, né? Agora, o morador de rua, ele é um problema, um desafio, não é um problema, um desafio para a igreja, que a realidade propõe à igreja, né, se antepõe à missão da igreja e questiona a igreja, o que você está fazendo por mim nas grandes cidades? É um desafio das metrópoles, das grandes metrópoles. Que, claro, pode, infelizmente, chegar até cidades menores.
Importante colocar isso, porque muitos missionários não vivenciam essa realidade porque são do interior, exatamente. Isso. Padre, e diante disso, para a gente, eu prometo, minha gente, que a última colocação, viu? Eu sei que muita gente colocando aqui que está riquíssimo, que está bom, a gente agradece e fica feliz, porque é sinal que está tocando aí o coração. Como pensar, né? A gente, por exemplo, aqui em Mossoró a gente ficou muito inquieto no início da pandemia, porque a gente tinha um projeto para a escola missionária, as semanas missionárias, né? Toda a vivência do ano do Comib, com os Comipas. Nós estávamos terminando a implantação dos Comipas nas paróquias, nas 39, faltava bem pouquinho. Chegou a pandemia e deixou a gente de mãos atadas. Essa realidade digital, querendo ou não, ela veio entrando, ela veio chegando. Está aqui, por exemplo, um momento como esse. O senhor está na nossa diocese, né, uma formação com 50, 55 pessoas. É uma coisa que presencial seria muito difícil. E hoje nós estamos aqui conversando, refletindo, criando relação também. É como pensar as mídias sociais, as redes sociais, como um espaço de missão hoje. Qual o desafio que o senhor vê? Também eu sei que não tem resposta pronta não, viu? Porque a gente está num processo. Tolentino diz, né? O futuro chegou de surpresa para a gente. Então essa realidade também chegou. A gente está se reinventando. Aqui em Mossoró, depois de 3 meses, foi que a gente começou. Gente, vamos pensar alguma coisa, vamos se reinventar. E aí a gente começou a pensar momento com os comitas, reunião no Google Meet, pensar atividades nas paróquias, um momento missionário antes da missa. Fomos pensando. Mas a realidade digital chegou. Como é que a gente pode pensar a missão aqui? Então veja aí, nós temos uma coisa muito legal que vale a pena a gente lembrar, não é? Nós estamos aí falando dentro de uma live missionária. A missão, ela é igual água no rio. Ela tem o seu curso. Mas quando o rio encontra um obstáculo, a missão, porque não é nossa, é da igreja, é de Deus, ela encontra saídas. A missão é humilde. A missão ela não é exigente, não é ostensiva. Não, ela é humilde. Ela é capaz de desviar daquilo lá e encontrar uma saída nova. Então veja, por mais que a pandemia tenha chegado no meio assim de um projeto, a missão ela se reinventa, ela se articula por causa do obstáculo que foi feito. Por quê? Somos capazes disso porque somos criativos? Não, por quê? Porque a graça de Deus, porque a missão é dele e a graça é que sustenta o agir da igreja, né? Então a primeira coisa é essa. Bem, essa realidade não é, do mundo das redes sociais, da virtualidade e tudo mais, é já uma presença na igreja há muitos anos. Não é? Se a gente for lá no Concílio Vaticano II, a gente vai descobrir um documento chamado Intermirifica, que fala sobre as comunicações sociais. Lá, 1960, década de 60. A gente fala hoje, nossas redes sociais, a comunicação. Mas lá atrás, foi tão revolucionário o rádio, com o Papa João XXIII e as suas mensagens. Depois veio a televisão e agora a internet. Nós estamos agora aprendendo, nesse momento, na fase que nós estamos vivendo, aquilo que alguns autores já diziam, que a internet não é mais apenas uma virtualidade, é uma realidade. Né? É uma realidade, não é algo virtual. Alguns anos atrás, eu poderia, de certa forma, dizer, não, eu sou, e aí eu entro na internet e saio. Hoje, por causa das redes sociais, eu sou na internet, eu sou nessa rede. Há uma intimidade única. É verdade, Miqueias, Padre Miqueias, que algumas pessoas como eu digo mesmo, eu já sou uma geração anterior em que ainda preciso aprender a utilizar a fazer uso não é? Ou seja, sou de uma geração analógica. Tanto é que o meu relógio está aqui ainda, ó, do meu lado. Analógico. Mas a juventude já dos anos 80 para cá, dos anos 90 para cá, nem 80, 90 para cá, não é? Pode ser 80 também, mas 90 principalmente.
eles já são digitais, digitalizados, eles já estão e já entram. E agora, os mais novos, essas crianças nossas aí, meu sobrinho de 7 anos Meu Deus. já vive. Então, para eles é isso, é aqui, certo? Eu evangelizo, aí aquele discurso, aquela nossa conversa no iniciozinho, daquilo que eu sou em casa e daquilo que eu faço na missão, preciso ser autêntico ali dentro também. Aquilo Isso. que eu sou aqui, não é? Aqui, né? Aquilo que eu sou aqui, eu, concreto. Mas aquilo que eu sou aí precisa ser uma realidade única. Eu não posso ser outra pessoa. A gente sabe que aí há a possibilidade de construir muitos, não é? Mas nós, como cristãos e discípulos, precisamos ser o mesmo, aqui e lá. E aí a gente vai ter que entrar, né, de certa forma, por esses meios. Eu acredito que a pandemia ajudou a dar né, colocou o abacaxi na mão da Pascom. E eu agradeço muito as equipes de Pascom, né? Geralmente ficava só com uma realidade de fazer uma foto, uma coisa, de repente eles estavam já transmitindo, né? E quem fazia isso? Né? Por mais que eu, mais adulto, possa saber alguma coisa, mas era o jovem que está ali na Pascom. Né? A questão da comunicação é muito fácil deles pegarem, né? Para fazer uma live. Quem fez isso em primeiro lugar? A comissão de juventude está muito à frente da comissão missionária, por exemplo, né? Na facilidade da comunicação e tudo mais. Os jovens, a juventude, apaixonada por Jesus Cristo, apaixonada pelas causas do Evangelho, apaixonada justamente para que Jesus seja conhecido, se colocou a serviço com seus meios, com seus telefones, com seus conhecimentos, ajudando padres idosos a celebrar, ajudando a paróquia a se colocar nas redes sociais. Olha que beleza, né? Bem, ali precisamos de verdade, não podemos nunca esquecer de ser a mesma pessoa, tanto na rede quanto fora da rede. Muito bem. E o senhor parece que leu o Jornal da Diocese, porque o senhor colocou duas coisas muito interessantes, que tem um padre na nossa diocese, Padre Talvaci, ele fez doutorado em comunicação em Roma, e ele colocou alguns pontos no nosso jornal esse mês, e ele disse assim, olha, a Pascom saiu da periferia e foi para o centro da igreja, das pastorais, é a pastoral principal nesse contexto todo. E outra coisa que ele disse que é muito interessante, o senhor colocou, não é só virtual, é realidade. Então, deixa de ser só as redes sociais, deixa de ser ferramenta e passa a ser, de fato, um local, um ambiente. Ali, exatamente. Então, aqui nós estamos presentes. Então, aqui a gente tem que ser missionário. Aqui nós temos que testemunhar Jesus, né? E o que eu sou em casa, na família, eu sou nas redes sociais também. Muito, muito legal isso. Minha gente, que coisa, tá bom? Porque tem gente dizendo aí que podia continuar, que pena que vai acabar, mas tem que acabar, viu? A live termina, mas a missão continua, tá certo, minha gente? Eu não sei se o padre ainda queria colocar alguma outra coisa, nós já achamos que 1h30 de live. Se o padre quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Se concluir também seu pensamento, sua fala. Sim, Padre Miqueias, nós partilhamos muita coisa, né? E foi muito bom. Eu agradeço muito por essa viagem e essa estadia na Diocese de Mossoró, né? Se a gente chamar, volta de novo. Como? Se a gente chamar, volta de novo. Volto, numa boa. Eu e a irmã Sandra, nós como assessores, e aí eu falo no plural porque somos todos nós, uma equipe muito legal. Eu gostei muito de encontrar e trabalhar com aqueles outros assessores de diversas comissões. É muito gostoso. E nós estamos a serviço de vocês, da Igreja do Brasil. Nós estamos a serviço da Igreja do Brasil, aonde ela está. Então, em Mossoró, e vamos voltar quantas vezes, havendo possibilidade, até quando chegar uma viagem fisicamente aí para a gente conhecer Mossoró. Se Deus quiser. Agora, o seguinte, eu queria terminar assim a nossa presença, a nossa participação com duas coisas. Com duas, mas não sou eu, o pensamento não é meu.
O pensamento são de duas pessoas importantes dentro da dimensão missionária na Igreja do Brasil. Primeiro é o presidente da nossa comissão episcopal, Dom Odelir. Ele é bispo de Chapecó, não é? E ele, na abertura do mês missionário extraordinário, em outubro, não é? Ele fala algo que é claro, é simples, mas que precisa ser sempre recordado, não é? Que a missão, ela é feita por quem reza pela missão, por quem contribui pela missão, porque a missão tem gastos, e por quem vai para a missão. Então, a missão ela tem essas três formas de colaboração, não é? Eu diria até uma quarta, aí eu completo realmente o raciocínio de Dom Odelir, dizendo que a missão também acontece quando eu compartilho coisas boas e notícias missionárias. É um desserviço missionário compartilhar fake news, é verdade. Mas compartilhar as notícias missionárias, isso é também ser missionário. Então, a oração pela missão, orar pela igreja missionária, contribuir, sabe? Tem gente que deixa de trabalhar para ganhar dinheiro para ajudar os pobres. Então eu tenho que ajudar quem está ali trabalhando, não é? E me colocando à disposição para ir, para servir. Então, Dom Odelir fala dessas três formas, né, de contribuição e de ser missionário. A outra frase, o outro pensamento, eu cito a irmã Maria Inês, que é presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB. Né? Muito gente boa também, uma pessoa maravilhosa. E ela disse assim, os pés não andam se o coração não arde. Ou positivamente, não é? Se o coração arde, os pés andam, não é? Aí a gente precisa cultivar a nossa espiritualidade e intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? A nossa vida de oração pela frequência aos sacramentos, pela leitura da palavra de Deus, pelo serviço de caridade. Quer dizer, a minha intimidade com Jesus faz com que o meu coração se apaixone por Ele e eu vá aonde Ele precisa ser conhecido. Se o meu coração não arde, os pés não andam. Os pés não andam. Tá bom? Muito bem. Era isso que eu queria deixar. Padre, muito obrigado. Eu acho que foi um momento riquíssimo para a nossa diocese. Para mim, acho que trocar experiências aqui, poder conviver com o Senhor. Já conhecia virtualmente, e continua sendo virtual, mas Sim. Hoje é relação, né? Por isso é um prazer muito grande tê-lo aqui na nossa diocese. Foi muito bom. Né? Acho que todos os missionários estão aqui maravilhados, enriquecidos. Certamente vai arder o coração, vai fazer questionar para viver melhor a missão. Por isso, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe o Senhor na tua missão e que te faça cada vez mais um discípulo missionário fiel ao serviço do reino de Deus. E aos missionários que aqui estavam conosco, tanto da Diocese de Mossoró, nossa gratidão, e você que vem aí por meio do Instagram do Padre Daniel, a gente agradece a participação, as colocações também. Que Deus abençoe. Próxima quarta tem live também aqui na Diocese. Toda quarta-feira a gente tem esse momento, Padre. A gente convida alguém, Que bom. Faz essas reflexões. Por isso, obrigado vocês, missionários, que estiveram aqui. Padre, muito, muito obrigado. Deus abençoe. A gente encerra por aqui a nossa live. Só um recadinho. A live ela fica salva no Instagram da Diocese, tá certo? Algumas pessoas perguntaram. Se quiser compartilhar com alguém para que possa acompanhar, possa vivenciar, só olhar no IGTV, Diocese de Mossoró, tá lá. Você acompanha, fica salvo. Olha, Padre Miqueias, missiólogo junto comigo, né? Nós temos que lutar pela nossa classe. Olha, muito obrigado. Muito obrigado por esse convite. Obrigado por essa oportunidade. Mando um abraço para todos os amigos também novos de Mossoró, da Diocese, que eu não conheço, mas que a gente vai ter a oportunidade ainda de conhecer. E a tantos outros que acompanharam um pouquinho também ao longo dessa live. Inclusive, que estão... Quem acompanhou o tempo todo a live aí foi o Mariano, viu? Nosso bispo. Ele tem Instagram, ele está acompanhando aí desde o início.
Ah, então, olha só. A tua bênção, Dom Mariano, né? E pedimos a bênção mesmo, porque a missão precisa dessa bênção de Deus. Agradeço o convite, viu? E ficamos sim à disposição, tá bom? Tá ótimo, tá Vamos ótimo. terminar, se fosse possível, vamos terminar pedindo a Nossa Senhora para que ela acompanhe a missão. Ela tem dois títulos muito caros, né, para os missionários, para a missiologia. Um é muito conhecido. Ela é a estrela da evangelização, não é? Estrela da evangelização. No entanto, o Papa Francisco também, terminando a Evangelii Gaudium, chamou Nossa Senhora de Mãe do Vivente. A mãe, não é? A mãe do Evangelho vivente. A mãe do Evangelho que é Jesus Cristo. Vamos pedir para que ela nos acompanhe na nossa missão e ela, né, não deixe que os missionários se cansem. Que o cansaço deles recupere-se sempre, a cada noite, a cada colo que eles pedirem de Nossa Senhora, possam recuperar, então, o vigor. Pedindo a ela, então, a gente reza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora, estrela da evangelização, rogai por Rogai nós. por nós. Mãe do Evangelho vivente, rogai por Rogai nós. por nós. Padre Dê a Miquel, bênção, obrigado. padre. Dê a bênção pra gente. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de meio nós. Por intercessão da Virgem Maria, desça sobre vós, cada um de nós, discípulos missionários, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Minha gente, Amém. fica com Deus. Tchau, 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 padre. Tchau, minha gente. Tchau, Até a Padre próxima Miquel. encontro, se Deus Obrigado. quiser. Amém. Até logo.